Recentemente, num dos programas da ESPN Brasil, a mim foi feita uma pergunta. Se o Vasco da Gama for rebaixado pela quarta vez, o que seria o quarto rebaixamento no intervalo de uma década, ele deixará de ser um grande clube? A minha resposta, evidentemente, foi óbvio que não. O Vasco vai continuar sendo um grande clube. E a razão pela qual o Vasco vai continuar sendo um grande clube, mesmo que que seja rebaixado, o risco que ainda existe nessa reta final de Campeonato Brasileiro, é essa que você vai ver agora. A torcida do Vasco é uma das 5 maiores do Brasil. Segundo as pesquisas, a 5ª maior. Tenho dúvidas quanto a isso, porque ao contrário do que acontece com alguns clubes aqui de São Paulo, que têm torcedores concentrados em grande parte, um percentual significativo na região metropolitana da maior cidade do Brasil, da maior capital do Brasil, e também no estado mais populoso, que é o estado de São Paulo, o Vasco tem uma torcida espalhada por todos os cantos do país, de norte a sul, não apenas no Rio de Janeiro. Não por acaso, em algumas praças, você encontra a rivalidade Vasco-Flamengo tão presente quanto no Rio de Janeiro. Isso ocorre, por exemplo, em Manaus, a mais remota e de difícil acesso capital do nosso país. Lá, Vasco e Flamengo são os times mais presentes e que disputam a rivalidade e a paixão do torcedor local. Um clube com tamanha popularidade, com a história que possui, um clube que enfrentou o racismo numa época que o futebol era visto como algo que não seria destinado aos negros, um clube que construiu o seu estádio da forma como foi erguido em São Januário, motivo de orgulho até hoje do torcedor vascaíno. Essa história não se apaga em pouco tempo. Por mais que os dirigentes que passaram, ou que estão no Vasco, não demonstrem a capacidade necessária para fazer o clube se reerguer, por mais que a guerrilha política venha minando a saúde do clube dia após dia, por mais que as ações da justiça e a possibilidade ou não de uma nova eleição tumultue o dia a dia vascaíno, a existência de uma legião formada por milhões de apaixonados por esse clube impedirá que ele deixe de ser um grande, mesmo que eventualmente vá parar na 2ª divisão. Porque o rebaixamento, ele machuca, ele é dolorido, ele magoa o torcedor. Mas a história não se apaga. E um clube, um grande clube, ele pode sim se reerguer quando menos se espera. Quando esse grande clube tem muita torcida, a chance evidentemente é muito maior. Por isso a recuperação do Corinthians quando foi à 2ª divisão foi tão rápida. Por isso o Flamengo, em alguns anos, conseguiu, quando se organizou, quando passou a ser comandado por pessoas competentes e com boa intenção com relação ao clube, o Flamengo rapidamente eliminou boa parte de sua dívida e hoje navega em mares bem mais tranquilos, com possibilidades muito maiores. Alguém poderá dizer, pô, Mauro, você é rubro-negro e você está fazendo média com o Vasco. Alguém certamente vai pensar isso, ou pode estar pensando isso nesse momento que acompanha esse vídeo. Bem, primeiro ponto, independentemente do meu clube de infância, eu sou um jornalista e um apaixonado pelo futebol. Eu tenho um respeito muito grande por todos os clubes, especialmente aqueles que têm história e que mexem com a paixão de muita gente. Evidentemente, críticas que eventualmente nós possamos fazer com relação a uma atuação, a um jogador, a um técnico, a um dirigente, a uma forma de jogar, muitas vezes são levadas por torcedores com a mentalidade pequena para o campo pessoal, como se aquilo fosse uma campanha contra o clube. Bem, se fosse assim, eu seria talvez o cara na imprensa que mais combate o próprio clube, porque não é de hoje que eu critico muitas coisas que acontecem no Flamengo. Não sobre caças bruxas ou demissão, perguntando sobre medidas no sentido de comportamento. O time perdeu 3 jogos fora de casa, os 3. Eu vi que ele perdeu os 3 jogos e ganhou os 3 jogos dentro de casa. A gente gostaria de ter ganho os 6 jogos. Não ganhamos, temos que trabalhar.
Agora, ninguém espere notícia em cima disso. O trabalho continua, nós confiamos em quem está trabalhando no Flamengo e, independente de pressão de quem quer que seja, a coisa vai continuar. Eu sei que tem algumas pessoas que estão comemorando, que já devem estar aí no Twitter, falsos rubro-negros, que sempre torceram contra, mas não adianta. É um momento para não falar em política e falar assim no time de futebol que foi eliminado? Ele está respondendo a pergunta que sou eu, então eu vou responder do jeito que eu quiser. Fique à vontade. Eu faço as perguntas, sou jornalista. O senhor responde se o senhor achar que deve responder. E não adianta também o Flamengo se recuperar e o Vasco continuar por baixo. É muito importante que os dois estejam bem, porque é a maior rivalidade do Rio de Janeiro. Tem Fluminense, mas Vasco e Flamengo são as duas maiores torcidas do Rio e duas das maiores do Brasil. Isso evidentemente pesa também, por mais que o Fla-Flu tenha toda a sua magia histórica de um clássico especial. O Vasco bem é bom para o Flamengo bem é bom para o Vasco, os dois bem é bom para o futebol carioca e o futebol do Brasil. Vejam o caso dos dois gaúchos, que já passaram por inúmeras dificuldades e os rivais hoje estão se classificando para a Copa Libertadores da América. O Inter voltou da Série B, mas já fez uma ótima campanha. O Grêmio é o atual campeão da Copa Libertadores, pelo menos será até esse sábado. E ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Recopa, o Grêmio voltou a competir para valer no meio dos grandes. Um puxa o outro, um alimenta o outro. Um rival faz com que o outro se motive e tente reagir. A recuperação do Flamengo deveria ser o mote para a recuperação do Vasco. Infelizmente, tudo o que acontece em São Januário, a briga pelo poder, a briga política, vai jogando no lixo uma oportunidade de recuperação do clube. Acho até que o presidente Campelo tem boas intenções, mas o emaranhado político, a coalizão, ou a manobra, chamemos, sei lá, como quisermos, que o levou ao poder, o compromete tremendamente. E o Júlio Brandt, que é da oposição, fica gritando, tentando, de alguma forma, fazer alguma coisa. Tomara que um dia, se chegar ao poder, ele e seu grupo, eles se mostrem incapazes de recuperar o Vasco, como esse grupo que está há 6 anos no Flamengo, com mudanças, com cisão, mas não importa, com a mesma mentalidade, recuperou o grande rival dos vascaínos. O Vasco tem uma grande torcida. O Vasco foi um dos times, aí eu vou falar do que era comigo quando eu era torcedor, não era jornalista, era apenas um torcedor. O Vasco foi o clube que, um dos clubes, talvez o que mais proporcionou a mim momentos extremos do futebol, momentos de decepção profunda. Tita pelo Flamengo. É uma expectativa muito grande aqui no Maracanã. Tita! Defendeu Mazzaropi! Canto direito, Tita cobrando. Em 1976, final da Taça Guanabara foi igualzinho. Aí o Dinamite. Cobrou para o canto esquerdo de maneira sensacional. E momentos de enorme euforia com grandes vitórias. Marcinho estourando. Júnior, Manguito. Permanece o Flamengo. Tita. Eli ali pelo comando. Vai se aproximando o Júnior. Saiu o cruzamento, é bom. Zico fechou. Marco Antônio tocou pela linha de fundo. Na dúvida, não quis saber. Cobrança de escanteio para o Flamengo. O Flamengo tem menos de 5 minutos pelo tempo regulamentar. Lá vai Zico. Levantamento para Rondinelli. O toque de cabeça. Gol!
marca de 42. Veja como subiu no canto direito de Leão, para delírio do torcedor do Flamengo. Flamengo 0, Vasco da Gama. Ávila. Uma incrível falta de atenção da defesa do Vasco da Gama. Na cobrança do escanteio, permitiu a entrada entre 3 homens do jogador Rondinelli, conforme você viu aí agora na repetição. Os 3 jogadores, nenhum deles tomou a iniciativa de saltar. E esse grande rival, esse rival que proporciona essas reações extremas para você, torcedor, saiba muito bem, esse rival é fundamental para você. A existência desse rival é fundamental até dentro da paixão do seu clube, porque é perdendo para ele e ganhando desse rival que você vai saborear ou vivenciar, melhor dizendo, as reações mais fortes que o futebol pode nos proporcionar. E isso é marcante. Uma derrota te marca e te ensina muitas coisas. E a vitória é a glória, é o êxtase, é a euforia total, especialmente quando ela acontece em cima de um grande adversário. O River e o Boca, os 2 maiores rivais, na minha opinião, de todo o continente americano no futebol, se enfrentam nesse sábado pela final da Copa Libertadores. Vejam como é importante o River bem, como isso é importante para o Boca e vice-versa. Os 2 conseguem ser protagonistas de uma grande final justamente porque ambos estão bem. E o River em 2012 estava na 2ª divisão. Será que para o Boca seria interessante em 2012, se ele chegasse à final da Libertadores, ter alguma outra equipe do outro lado do campo que não fosse o River Plate? Evidentemente a repercussão não seria essa que estamos acompanhando. Rivais fortes sempre são importantes para os seus grandes oponentes. E o Vasco precisa se recuperar, será bom para o Flamengo, para o Botafogo, para o Fluminense, para o futebol brasileiro, para o futebol, claro, do Rio de Janeiro. E, de novo, voltando ao início aqui desse nosso papo, nesse vídeo. O Vasco nunca vai deixar de ser grande enquanto, nas arquibancadas de São Januário, esse grito for ouvido.